Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e neste vídeo vamos resolver questões da Olimpíada Nacional de Ciências do ano de 2019, questões do segundo ano do ensino médio, mas são questões de astronomia que costumam aparecer em todos os níveis. A evolução de uma estrela depende principalmente da sua massa inicial, que também determina seu tamanho, luminosidade e tempo de vida. Outras características são composição química, cinemática, rotação e temperatura superficial. As imagens mostram as principais estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul, como as vemos hoje, à esquerda, e como elas serão vistas daqui a 20 mil anos à direita. Na verdade, hoje está em cima e daqui a 20 mil anos está embaixo. Esta mudança na forma do Cruzeiro do Sul se deve, galera, o hábito de identificar padrão nas estrelas, o hábito de encontrar constelações remete a muitos povos. Muitos povos já identificavam esses padrões. Mas, galera, o fato de nós enxergarmos as estrelas próximas no céu não quer dizer que elas estejam intimamente interligadas uma com a outra. Do ponto de vista físico, elas podem estar muito distantes e uma não interfere no movimento da outra. E além disso, da forma como o enunciado colocou, a gente talvez ficasse sugestionado a marcar que se deve à massa inicial das estrelas. Mas nesse intervalo de tempo dito de 20 mil anos, uma estrela vive de milhões a bilhões de anos. Estrelas maiores vivem milhões de anos e outras vivem bilhões de anos. 20 mil anos é um intervalo de tempo muito curto para uma estrela. Então, o que está acontecendo aqui, ó, por exemplo, olha aqui essa estrelinha. Então, ó, tá aqui a Mimosa, tá fixa aqui. Só que essa daqui tá mais deslocada, ó, ela deu uma movimentada. Então, se deve ao movimento das próprias estrelas, que não estão intimamente relacionados. Então, a massa inicial tem a ver com quanto tempo essa estrela vai durar, qual é a temperatura. A evolução dessa estrela depende de fato, mas ali essa questão está falando do movimento das estrelas, que não é necessariamente interligado. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma matéria da revista Galileu com GIFs, com a evolução de inúmeras constelações, incluindo esta do Cruzeiro do Sul. Neste vídeo, nós vamos resolver ainda mais 3 questões de astronomia. Questão C3. Na imagem, vemos o esquema fora de escala da órbita da Terra ao redor do Sol e a projeção deste na esfera celeste, ou seja, onde o Sol aparenta estar quando nós pensamos nas constelações. O Sol nos parece percorrer ao longo do ano uma linha imaginária conhecida como eclíptica, e a faixa que vai do 8 graus ao norte ao 8 graus do sul da eclíptica é chamada de faixa zodiacal, onde se encontram as constelações Aquário, Peixes, Áries, Touro, Ofiuco, Sagitário, Capricórnio e por aí vai. De acordo com o texto e a figura, podemos afirmar que, em seu caminho aparente no céu, o Sol cruza por 13 constelações do zodíaco, isso é verdade, e não por 12, pois a constelação do Ofiuco só foi descoberta no século passado. Tava tudo certo até a parte do só foi descoberta no século passado. Da mesma forma como eu disse na questão anterior, os povos observavam e buscavam esses padrões, mas as cartas celestes elas não eram tão precisas, havia muita incoerência. Então, em 1925, a União Astronômica Internacional padronizou isso e colocou essa constelação do Ofiuco. Mas não quer dizer que ela foi descoberta no século passado. Inclusive, os gregos já a conheciam e eles atribuíam ao Esculápio, ao deus da medicina. É uma constelação bem vasta. Então, ela não foi descoberta no século passado. Ela entrou na padronização das constelações no século passado. Letra B. Quando o Sol está em Gêmeos, a constelação de Sagitário fica visível por quase toda a noite. Então, repara
que se o Sol estiver em Gêmeos, então está aqui Gêmeos. Então vamos dizer que o Sol está em Gêmeos, vou desenhar o planetinha Terra. O Sol está ali em Gêmeos. Nós não vamos conseguir ver Gêmeos durante o dia, ok? Porque o Sol está ali, né? A única estrela que nós vemos durante o dia é o próprio Sol. Só que repara que na face oposta está justamente Sagitário. Então, se o Sol está em Gêmeos, nós vamos enxergar Sagitário, que estaria aqui do outro lado. Não vou me arriscar a fazer esse desenho. A galera tinha muita criatividade, então a alternativa correta é a letra B. Existe um determinado dia do ano em que podemos ver a constelação de Câncer e a constelação de Capricórnio juntas no céu à noite. Então, vou fazer o mesmo esqueminha ali, Câncer e Capricórnio. Repara que elas estão em oposição. Então, é justamente o contrário da alternativa correta. Durante a noite, você ou estará enxergando... Se o Sol estiver em Câncer, você vai enxergar a constelação de Capricórnio. E se o Sol estiver em Capricórnio, você enxerga a de Câncer. Não tem como enxergar as duas, elas estão em oposição. A Lua nunca passa na frente dos planetas, isso é absurdo. A Lua está girando ao redor da Terra. A alternativa mais absurda era essa alternativa D. E poderia nos enganar a alternativa A, mas está aí. Vamos para o próximo. A questão C7 não é necessariamente de astronomia, mas vamos lá. O modelo atômico de Bohr, apesar de quântico, carregava as concepções do modelo clássico de Rutherford. Para o modelo de Bohr, os elétrons eram esferas que descreviam movimentos circulares e uniformes em torno do núcleo atômico com carga elétrica positiva. Maravilha, ele descreveu o modelo atômico. Este modelo se encaixou perfeitamente nos comportamentos do átomo de hidrogênio, mas falhava quando aplicado nos demais átomos. Sobre esse modelo atômico, identifique a proposição incorreta, muito comum aparecer incorreta na ONC. Adotava o núcleo atômico como o Sol, beleza, e os elétrons como os planetas, tudo certo. A força elétrica faria o papel que a força gravitacional faz no sistema planetário. Verdade também. Tem uma força central, que é a gravitacional, no caso dos planetas. Os planetas giram ao redor do Sol. E no caso do modelo atômico de Bohr, teria essa força elétrica atrativa e os elétrons girando ao redor. O átomo seria um sistema dissipativo, perdendo energia constantemente. Não. Então, esta é a alternativa incorreta. Os elétrons não vão ficar perdendo velocidade, não estão perdendo energia da mesma forma que o sistema planetário, quando nós estudamos o sistema Terra girando ao redor do Sol, nós não consideramos um sistema dissipativo. A distribuição eletrônica na eletrosfera correspondia a uma restrição quântica para os valores dos raios das trajetórias descritas pelos elétrons. Isso aqui também verdadeiro, ok? Tem a ver com a quantização da energia, que os elétrons só podiam estar em níveis específicos. Essa alternativa era de maior dificuldade de interpretação, mas nós já havíamos matado a questão na letra C e tínhamos descartado as anteriores. Vamos para a próxima. Encerrando esse vídeo com a questão mais fácil deste nível na prova de 2019, o diagrama de Hertzsprung-Russell, difícil de falar, mas você só precisava ler, conhecido como diagrama HR, muito mais fácil, mostra a relação existente entre a luminosidade de uma estrela e sua temperatura efetiva, ou superficial. A maior parte das estrelas está alinhada ao longo de uma estreita faixa na diagonal, que vai do extremo superior esquerdo, estrelas quentes e muito luminosas, até o estreito inferior direito, estrelas frias e pouco luminosas. Essa faixa é chamada sequência principal, onde o Sol se encontra agora. Então, o Sol está na sequência principal, está ali no meio. O diagrama HR, a seguir, traz a evolução teórica do Sol, que começa na posição 1.
e segue a ordem numérica até a posição 8. Então, só lendo o enunciado, a gente já sabe ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá, blá, blá. E num futuro bem longínquo, bilhões de anos que ainda se passarão até que o Sol saia dessa sequência principal. Vamos às alternativas. Num futuro bem distante, quando o Sol atingir a região 3 das gigantes vermelhas, então repare, o Sol está nessa região aqui, e quando ele atingir a posição 3, mais quente não é, galera. Olha ali a temperatura correspondente a esse nível 3. Estava perto de 6.000, agora está perto de 3.000. A temperatura diminuiu. Mais luminoso, vamos olhar aqui, ó. Luminosidade está no eixo Y. Vamos lá. Estava aqui em 1 e agora ele está acima de 100, então certamente ele está mais luminoso, bastava interpretar o gráfico e assinalar a alternativa correta. Bons estudos para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você se interessa por física, por ciências, por Olimpíadas, inscreva-se em nosso canal. Seu prestígio é muito importante. Valeu!